Olá, queridos! No capítulo passado, vimos o profeta Jeremias intercedendo mais uma vez pelo povo de Judá, mesmo depois de Deus ter falado por 3 vezes que ele não seria atendido. Nesse capítulo, veremos a resposta do Senhor diante da insistência do profeta e a reação dele à resposta do Senhor. Desde a saída do Egito, Deus havia feito prodígios e sinais, maravilhas no meio do povo, sempre sob a condição de que eles obedecessem à sua palavra. Porém, no tempo de Jeremias, os pecados do povo eram tão terríveis que Deus prometeu removê-los para longe da sua terra, para a Babilônia, para serem disciplinados. Pela 4ª vez, Jeremias intercedeu pelo povo. E aqui está a resposta de Deus: não. E acrescentou que mesmo que Moisés e Samuel, 2 dos grandes homens do Antigo Testamento, intercedessem pelo povo de Judá, não seria mudado o seu destino. Deus mencionou esses 2 homens porque eles foram famosos em suas gerações pelo amor e pelas orações pelo povo rebelde de Israel. E Deus tinha atendido as suas orações. Jeremias então entendeu que a resposta negativa de Deus não diminuía a eficácia da sua oração. Mesmo que Moisés e Samuel estivessem presentes para orar pelo povo de Judá, as orações deles não seriam mais eficazes do que as orações de Jeremias. Isso porque Deus já havia determinado que Judá enfrentaria o seu exílio designado e justo para fora da terra e nada e nem ninguém poderia evitar isso. Deus prometeu que Judá seria expulso da sua vista e seria enviado para longe. E se eles perguntassem para onde devemos ir, Jeremias deveria lhes dar 4 opções ou 4 formas de punição: morte por alguma praga ou pestilência, guerra em batalha pela espada, fome ou, caso algum sobrevivesse a essas calamidades, o exílio na terra dos inimigos, a Babilônia. Não haveria boas maneiras de morrer. Os corpos dos que fossem mortos pelos babilônios seriam profanados e devorados pelos cães, aves necrófagas e animais selvagens. Ninguém teria um enterro decente. Isso era horrível demais para um israelita contemplar. Era o máximo em profanação dos mortos. Deus não revelou ao seu povo um futuro muito promissor, mas sim o futuro que eles próprios haviam escolhido ao recusarem arrepender-se dos seus pecados. Isso é um fato. Você pode fazer o que quiser com sua vida, mas terá que pagar por isso. Parte desse julgamento era por causa do rei Manassés, que permaneceu no trono 55 anos e foi um dos monarcas mais perversos da história de Judá. Manassés era filho do piedoso rei Ezequias e foi avô do piedoso rei Josias. Mesmo sendo filho de um homem piedoso, como rei, ele foi um homem cruel que incentivou os judeus a cometer os pecados que culminaram com a queda do reino de Judá. Deus não estava castigando a nação por causa dos pecados de Manassés, mas sim porque a nação imitou os pecados do seu rei. Por incrível que pareça, Manassés encontrou o perdão de Deus para os seus muitos pecados, mas o seu legado permaneceu, tanto nos crimes contra os inocentes, quanto nos pecados que ele havia ensinado o seu povo a abraçar. Esse legado alcançou as gerações seguintes até culminar no juízo de Deus sobre toda a nação. Através do profeta Jeremias, Yahvé pediu ao povo de Jerusalém que considerasse o fato de ninguém se importar ou lamentar sua tragédia, ou mesmo se interessar por sua necessidade. Jerusalém havia rejeitado e se rebelado contra o único que se importava com ela. Por isso, Yahvé responderia à rejeição dela com rejeição, entregando toda a nação ao julgamento e à destruição.
O Senhor disse que estava cansado de ter compaixão. Ele já vinha protelando esse julgamento contra o seu povo por um longo tempo. Eles presumiram que Deus se compadeceria, nunca considerando que um dia ele se cansaria disso e não teria mais compaixão. Deus usou a figura dos grãos que, depois de debulhados, eram jogados no ar com pás para serem separados da palha, para ilustrar como logo ele espalharia Judá e Jerusalém para o exílio. A partir de então, muitas viúvas surgiriam daqueles que seriam mortos, atingidos por uma das 4 formas de punição mencionadas no versículo 2. A mãe de 7 filhos, que era especialmente considerada abençoada, ao perder seus filhos, ficaria envergonhada e confusa, pois seria como se o sol tivesse se posto antes da tarde, interrompendo o dia. A luz da sua vida desapareceria, pois o futuro da família estaria destruído. No versículo 10, Jeremias dirigiu-se à sua própria mãe, que talvez ainda fosse viva. Ele lamenta como as coisas tinham saído erradas e desejou não haver nascido. Ele havia se tornado um homem de rixas e contendas, pois sempre despertava a ira daqueles a quem ele apresentava a mensagem que Deus lhe havia dado. E isso era o suficiente para o deixar atribulado em extremo. Sua obra como profeta estava cheia de conflitos e contendas que pareciam ser colocadas contra toda a terra. E aqui nós temos uma das confissões mais comoventes de Jeremias. Deus prometeu livrar Jeremias dos inimigos, mas não prometeu protegê-lo da perseguição. De fato, agora ele estava correndo com cavalos e não seria nada fácil. Ao tentar resistir ao rei Nabucodonosor, o povo de Judá lutaria uma batalha perdida, pois nada seria capaz de quebrar o ferro do norte da Babilônia. As armas da Babilônia eram feitas com ferro e bronze, o ferro da melhor qualidade, vindo da região do Mar Negro, o que obviamente tornava o armamento do exército de Judá totalmente ineficientes. Os versículos 15 a 18 revelam a agitação dentro do coração e da mente do profeta. Num minuto, ele estava afirmando a longanimidade de Deus e sua fé na palavra, e no outro já estava chorando de dor por causa do sentimento do seu povo e da dificuldade do seu ministério. Chegou a questionar se o Senhor era para ele como um ribeiro ilusório, como águas que enganam. As palavras de Jeremias expressam um amargo sentimento de fracasso e decepção. O sentido do versículo 18 no original hebraico é de difícil tradução no português, mas seria mais ou menos assim: serás tu para mim uma torrente de inverno que flui apenas naquela estação e seca no verão? O profeta esperava que houvesse uma interferência divina o tempo todo em seu favor. Mas em vez disso, as coisas pareciam ir de mal a pior. Jeremias era humano, tinha seus defeitos e os admitia honestamente a Deus, derramando seu coração diante do Senhor. E então o Senhor lhe respondeu. E a resposta de Deus deve ter chocado o profeta, pois o Senhor lhe disse que ele precisava se arrepender. Assim como o povo, Jeremias também precisava retornar à sua verdadeira mente, arrepender-se de suas murmurações e da sua desconfiança. Somente assim ele poderia novamente estar diante do Senhor no sentido pleno da palavra e ministrar como um profeta. Ele teria que distinguir entre o precioso e o vil, entre o ouro e a escória, entre o zelo justo e a amargura desanimada, não apenas nas pessoas com quem ele falava, mas em si mesmo. Se ele permanecesse firme em sua posição como profeta, Deus o tornaria forte e invencível como um muro de bronze e cumpriria sua promessa de livrá-lo das mãos dos ímpios. Note que Deus não descartou Jeremias como um fracasso, mas indicou o caminho da restauração por meio do arrependimento e da força divina.
As promessas encorajadoras dos versículos 20 e 21 lembram Jeremias do seu chamado inicial, quase palavra por palavra. Deus não lhe prometeu uma tarefa fácil, mas prometeu força e um resultado invicto que seriam para a glória do ministério de Jeremias. Depois de falar todas essas palavras encorajadoras, Deus deu uma ordem para Jeremias que, a princípio, deve tê-lo deixado surpreso e atordoado. Mas sobre isso nós falaremos amanhã, aqui no Canal Bendito, o canal de Fala Fácil, onde a teologia é para todos.